Bem-vindos a mais um episódio do Falando com o Coração com Débora Tessler. Esse não é um podcast, é um convite para a gente ser, para a gente trazer as nossas verdades, a gente se conectar num lugar mais profundo. E é esse tipo de conexão que eu tenho como convidada de hoje, a Gabi Bordach, jornalista, fundadora da Terra, mãe, empreendedora. Agora tem uma ONG também, a Vamos Que Vamos RS. Gabi, bem-vinda. Muito obrigada, Dé. Adorei esse convite. E te falei há uns dias que tu faz parte do meu hall, assim, de pessoas que eu consigo conversar sobre qualquer assunto. Isso é muito bom. Qual é o critério para fazer parte desse grupo? Tu falou agora na abertura, eu achei uma coisa muito interessante, que é o que eu tenho pensado muito ultimamente. Tu falou assim, para se conectar com as verdades, com as nossas verdades. E eu acho que para entrar nesse hall, eu acho que é justamente a pessoa entender que são verdades, não uma verdade. Então, a gente falava agora, antes de começar, sobre os diálogos impermeáveis, porque a gente começa uma discussão, sempre tem uma política, alguma coisa, algo de política envolvido, ou qualquer coisa, a pessoa já bota uma barreira, né? Porque ela tem uma certeza. Quando ela tem uma certeza, o diálogo e a discussão fica totalmente permeável, porque tu não consegue. A troca de ideias não é para mudar a cabeça das pessoas, né? Mas é para tu colocar as tuas verdades e o que tu pensa sobre o assunto. Mas se ela tem uma certeza, então ela já colocou uma única verdade ali que tu não tem como, né? Então as tuas ficam. Então eu acho que é sobre isso, assim, sobre as verdades. E esses tempos eu fui num Fronteiras do Pensamento, que é uma palestra da Muriel Barbery, uma francesa, filósofa e escritora, que escreveu A Elegância do Ouriço, um livro muito legal. E foi uma das palestras mais incríveis que eu fui na minha vida, e ela falou justamente isso, assim, que no país do iluminismo dela, né, França, ela não consegue mais dialogar com as pessoas. Tu imagina no resto do mundo, né? Então, porque ela, assim, as pessoas querem ganhar, elas querem ganhar o debate, e eu acho que é isso, assim, é para que triunfe uma certeza, verdades precisam ser pisoteadas. E eu acho que o ser humano tá ninguém para, talvez, para pensar sobre o assunto, mas a gente tem uma angústia muito grande de viver na dúvida, então a gente tem que escolher um lado. Porque, na verdade, tem muito mais pergunta do que resposta, se a gente vai parar para pensar, né? E é sobre isso. Abrindo meu coração aqui. Sobre o que eu consigo, com quem eu consigo conversar, são essas pessoas, né? Tô te escutando e pensando também, acho que pra gente conseguir conversar sobre acolher a verdade da pessoa, o que ela vai trazer, vamos deixar combinado que a verdade é o que ela vai trazer, é o olhar dela, o ponto de vista dela, a experiência dela, o que tu tá trazendo. Acho que a gente tem que ser bom ouvinte, Bom ouvinte. né, e acho que esse é o ponto primordial. E também, Gabi, eu tô aqui pensando sobre o respeito com que a pessoa traz. Eu recebi a Paty Leivas já aqui no podcast, nesse momento de conversa, e eu falei para ela que teve um determinado momento em que ela me trouxe a questão de não quero ser mãe, e eu julgava ela em silêncio a partir de um valor que é importante para mim. E teve um momento, e essa foi a confissão que eu fiz para ela, eu me dei conta quando eu simplesmente respeitei a tua opinião, eu entendi. Tu trouxe de novo isso e eu simplesmente acolhi. Isso é o É muito desejo isso. dela. É sobre acolher e por mais que tu não entenda, porque tu tem o teu viés justamente pela tua vivência, as tuas visões de mundo que elas podem ir mudando conforme o tempo. Mas muitas vezes a gente não vai entender o porquê que o outro, porque a gente não tem como. A empatia não é só tu te colocar no lugar do outro, é tu tentar pensar como com a cabeça do outro, né? Que é muito impossível, é muito difícil. Então, eu acho que é sobre acolher mesmo, assim. Então, não entender, porém aceitar e respeitar, porque a pessoa teve essa vivência que leva ela a acreditar em certas coisas. E agora também eu vou no flow com meus convidados, né. Eu fiquei pensando, a verdade de cada um é de cada um, porque é a partir das suas experiências, o seu olhar, não tem como a gente julgar uma coisa que a pessoa viveu, que ela pensou, e pode ser que amanhã ela pense de outra forma, porque ela viveu uma outra experiência, né, que fez ela enxergar diferente. Gabi, tu viveu uma experiência que eu não vivi, né, eu não estava aqui.
Eu estava no Rio e eu aceitei que naquele momento eu estava no lugar certo, na hora certa. Não tinha como estar aqui, apesar de eu querer estar, que foi o momento das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né. Eu não quero falar da enchente, eu quero falar sobre ti, dentro desse contexto, porque eu acho que tu emergiu uma Gabi que surpreendeu, acredito que a ti mesma, talvez, Sim, muito. né, uma pessoa que não titubeou, foi. Foi salvar, foi movimentar, foi doar o seu tempo para uma emergência, uma urgência do outro. Se tu puder contar um pouco sobre aquele primeiro dia, assim, quando tu viu: "Eu preciso sair de casa", e tu tem 2 filhas, e tu não é mais casado com o pai das filhas, ou seja, a pessoa não tá ali. Como é que tu organizou e como é que tu foi, assim, como é que foi esse processo? Tipo: "Eu preciso ir pra rua"? E justamente porque elas não iam estar comigo naquele final de semana, elas iam estar com o pai. Era sexta-feira, eu pensando, eu vendo tudo aquilo, né, eu estava numa reunião, inclusive, na Praia de Belas, vendo o rio Guaíba, pensando: "Nossa, amanhã isso aqui vai estar já tá desse jeito, né, vai", porque a gente vê todos os anos esse rio aumentar de volume e isso escoar, né, para Porto Alegre, porque se os vales, né, a gente tem uma bacia hidrográfica gigantesca no Rio Grande do Sul, se chove em Lajeado, de alguma forma isso vai escoar para Porto Alegre, né. Só que eu nunca imaginei que ia ser do jeito que foi, né. Hã, então eu vi: "Bah, isso aqui vai estar um horror", e daí era a sexta-feira, na quarta já tinha aberto alguns abrigos em Porto Alegre para acolher pessoas das ilhas e de Eldorado, porque todo ano isso acontece também, só que já estava, né, demais, muita gente saindo de casa. E aquelas notícias, aquelas imagens horríveis acontecendo, eu não, eu preciso fazer alguma coisa, porque diferente da pandemia, o que a gente podia fazer era ficar em casa e aguentar aquilo no osso, por mais que tu fosse mãe de adolescente, mãe de criança, mãe de bebê, no meu caso. Hã, a água era algo assim: "Não, eu preciso fazer algo", então eu comecei a mandar meu Pix para as minhas amigas que moram fora e para os meus familiares que também moram fora: "Ah, amanhã, sábado, vou fazer uma grande compra de colchões e vou levar para os abrigos", né. E aí estoura a comporta do né, da Mauá e do Guaíba ali, e invade toda o Maitá, Vila Farrapos e tudo mais. A gente não tinha noção do que a gente estava inserido, assim, né. E aí, no outro dia, acordei e foi o que eu fiz, assim, fui pra já tinha me cadastrado na Defesa Civil, que nunca me mandaram e-mail pra me chamar pra ser voluntária. Falei: "Esse é o final de semana que eu vou ser uma voluntária", pensando que ia ser só no final de semana. A coisa foi aumentando de tamanho, quando a gente chega ali na Sojipa pra levar coisas pro abrigo que tinha aberto ali, tu via água já na Cairuna, na do Chaves, imagina aquele viaduto que dá ali pra gente pegar ir pro aeroporto, né, na do Chaves. Não sei, assim, acho que não caiu a ficha até hoje, não, eu não, tô digerindo ainda, eu acho, tudo isso, tentando acomodar, porque o que trouxe à tona também foi que a gente tá vivendo, de fato, uma mudança climática intensa, que a gente só se dá conta quando, vamos falar, quando a água bate na bunda, literalmente, né, mas assim, quando bate na nossa porta, porque a gente via isso acontecer em outros lugares. E cada vez a frequência está aumentando. Então, quando chega na nossa casa, né, na minha não, porque moro no Morro Santa Teresa, alto, mas assim, o menino Deus ali embaixo, logo descia, já via tudo alagado. Então assim, né, como é que a gente vive em sociedade hoje, pensando que cada um tem a sua verdade, e e a gente precisa se conectar no sentido de: "Tá, vamos chegar num consenso para a gente poder continuar vivendo", né, porque eu acho que é muito sobre isso também, porque a gente sai da nossa casa, dá o nosso tempo para ajudar aqui nossos, né, conterrâneos, mas e aí, vai continuar acontecendo? O que a gente precisa fazer para a gente conseguir superar e atravessar essas, literalmente, tempestades de forma resiliente? Não é só vamos lutar para sobreviver, mas é de que forma que a gente pode mudar a nossa consciência sobre tudo isso que está acontecendo. E eu acho que veio essa Gabi, assim, que
mais consciente, talvez, assim, de que a gente, de fato, vive num ecossistema. Eu gosto muito de ir em eventos, tu sabe, né, Débora, eu sou rata desses eventos de inovação e tudo mais. E as duas palavras que mais falam é ecossistema de inovação e comunidade. Porque a gente tem que implementar esse viés de comunidade para a gente conseguir atingir, né, a marca conseguir atingir o seu público, a sua tribo. Então, comunidade e ecossistema. Mas a gente não se dá conta que a gente vive num ecossistema. A nossa cidade é um ecossistema, nosso estado, nosso país. O mundo inteiro é um ecossistema, porque se tu for pensar, o deserto do Saara, ele influencia a Amazônia. Existe areia do deserto do Saara na Amazônia. Então, assim, o mundo desarranjado, ele vai afetar todo o mundo inteiro, entendeu? Uma parte do mundo que tá, né? Enfim, então, assim, é uma coisa tão... E é isso que eu tenho pensado ultimamente, assim, inovação, eu acho que é, né, agora a gente começar a olhar para nossa comunidade, nos nossos ecossistemas de fato, assim, né? Enfim, acho que isso é o que eu acredito agora, assim, gente. Gabi, quem é a Gabi passada? Tu falou assim, eu ainda tô acomodando tudo isso. Quem é a Gabi agora? Hoje eu tô na dúvida se eu tenho que ser uma pessoa que vai militar sobre causas que eu acredito, ou se eu fico na minha e simplesmente tento atravessar essa turbulência como todo mundo tá, né? Porque, assim, é que por um tempo, assim, muita gente, eu vou fazer a minha parte com relação ao meio ambiente, com relação a tudo que tá acontecendo. Vou fazer a minha parte, mas não é mais o suficiente, né? A gente tá vendo que não é mais o suficiente. E como eu sou jornalista, obviamente, então, assim, eu leio muita notícia. Então, dá vontade de não ler mais, né? Porque senão a gente começa a ficar... Mas, assim, eu tô na dúvida se eu vou ser uma militante ou se eu vou ser uma pessoa passiva. E que vai ser mais fácil a vida, né? Mas, enfim. E para as tuas filhas, como é que tu explicou que o final de semana que elas iam estar contigo, talvez tu precisasse estar lá resgatando, ajudando? O final de semana em si, não, elas estavam com o pai, né? Então, tudo certo. E com a babá junto. Mas aí, quando entrou a segunda dentro, eu pedi pra babá não ir embora e me ajudar e ficar com elas. Mas também conseguiram ir pra escola, porque a escolinha de educação infantil estava abrindo. E a escola da TT, que era da Jojo, e acabou acolhendo a Joana também, né? Então, elas ficaram a semana, as duas indo pra escola. Então, tentava correr do jeito que dava. E durante aquele momento que elas estavam na escolinha, ia buscar elas e deixava no meu pai, e continuava, voltava, ia dormir lá. Mas o que tu explicou para elas? O que eu expliquei, naquele momento... eu tentei ser, assim, uma coisa meio... A Vida é Bela, sabe? O O filme? protagonista. Porque, de fato, eu tava, assim... positiva, né? Tipo, tentando... Claro, de noite batia aquela tristeza de pensar, meu Deus, olha tudo que isso tá acontecendo e as pessoas perdendo tudo, assim, né? Mas eu tentava dizer, de uma forma, assim, lúdica do que estava acontecendo. E eu não acho que elas ficaram... Eu vi muitas mães falando, agora quando chove, meus filhos ficam traumatizados, não querem... E eu acho que eu tentei, como vários momentos da nossa vida, eu tentei passar de uma forma positiva, assim, para elas e lúdica. E eu até levei elas, a Joana, porque teve uma vez que na escola ela falou isso, assim... eu tenho medo que a minha mãe não volte, porque ela tava vendo a minha movimentação. E aí eu peguei ela, fui lá, né, do Chaves, levei, olha só, é aqui que a mamãe tá. A mamãe não tá entrando na água, eu tô aqui ajudando as pessoas, levando, né, mantimentos pros abrigos, as pessoas que saíram de casa. Então, tentei explicar de uma forma melhor. A Tereza é menor, então, né, tentei ser lúdica, mas acho que elas atravessaram bem toda a função e viram a mãe bem louca. Pra cima e pra baixo. Gabi, vou para um outro viés, tá? Ainda um pouco sobre esse tema. O teu Instagram, tu já era uma voz importante, né? No pilar ali de empreendedorismo, maternidade, né? Uma influenciadora desses temas. E com toda a campanha que tu fez de doações, o teu Pix bombou Sim, pelos 4 cantos do país. Até a Giovana... Não, eu sempre falo isso, né? Porque não era pra eu divulgar meu Pix, até porque é meu CPF, né? Daí, 2 amigas da minha irmã de São Paulo, que têm empresas, são grandes nas redes, elas divulgaram, falaram, eu tô vendo a movimentação da Gabriela lá em Porto Alegre,
podem botar dinheiro nesse Pix que a gente confia. E aí começou assim, ó. Daí outras amigas minhas que moram em São Paulo começaram a divulgar também. E eu, gente, não era a intenção, mas já que eu talvez tenha sido uma escolhida no meio dessa loucura toda, então eu vou fazer o meu melhor, sabe? Daí a gente até criou que eu falei, gabinete da crise, que era justamente para mandar as notas, para a gente poder fazer uma prestação de contas, todo dia fazer uma prestação de contas, o que a gente estava... Tá, Mas, enfim. nem é sobre esse ponto que eu quero entrar, mas assim, teu nome foi, sim, teu Instagram foi, né, para os 4 cantos do mundo, novos seguidores, a base de engajamento, imagino que tu tenha dobrado aí teu engajamento, isso mexe com o ego, com a vaidade? Não, eu nunca fui uma pessoa que se deslumbrou com... Sabe por quê? Porque eu fui modelo, tá? Eu trabalhei com a imagem por muito tempo. E justamente nesse segmento eu aprendi a me frustrar. Eu mais me frustrei do que qualquer coisa, porque tu recebe muito mais não do que sim. E eu até ir morar em São Paulo com 15 anos de idade para trabalhar como modelo, eu não me frustrava com a minha mãe, ela mimava a gente, assim, no sentido, a gente dá um jeito. Sim, sempre dizia sim para tudo, porque ela ia dar um jeito, por mais que ela, né, às vezes que ela não conseguia dar o jeito, talvez nos frustrasse, mas assim, eu acho que eu aprendi a me frustrar num ambiente onde se trabalhava com a imagem. Quando eu volto para Porto Alegre e vou estudar jornalismo, que era o que eu queria fazer, eu caio na televisão, vou trabalhar na TV, e de novo me levando para essa coisa fui moça do tempo, fui apresentadora, fui repórter. Não era minha intenção ir para frente das câmeras, porque eu me imaginava uma documentarista com uma câmera na mão, saindo né? Eu acho que também essa coisa da enchente fala muito sobre a minha personalidade, esse ímpeto de querer estar onde o fato está acontecendo. Então, eu também acabei indo para frente das câmeras por uma questão que, né? Talvez me viram e pensaram, não, ela tem esse perfil, foi muito legal, mas de novo eu saí da frente das câmeras, do horário nobre, para ir para trás das câmeras para montar meu negócio, porque eu saí para empreender, porque fiquei 4 anos e 1 mês lá, o meu último emprego de carteira assinada na TV, né, na RBS, e eu saí para empreender e vou para trás das câmeras de novo. Então, assim, algumas coisas me levam para frente, porque, mestre de cerimônia, e aí agora trabalhando com influência também, que é uma forma de ganhar dinheiro, né, todo mundo precisa, então eu acabo, né, querendo fazer disso algo que seja legal, que influencie pro bem, porque eu não acredito no influenciador que é só influenciador, eu acho que a pessoa tem que ser algo para influenciar, né. Acho que tu tem que... E eu acho que todo mundo é um influenciador em potencial, na verdade, né, por mais que tu não esteja nas redes, tu influencia as pessoas que estão na tua volta, com o que tu pensa, com o que tu, né, se tu é uma pessoa que te posiciona. Eu concordo contigo, acho que a gente tá influenciando o tempo inteiro. Eu não me... Não? Se é algo assim eu fico pensando na minha responsabilidade de ter mais seguidor hoje, tipo, o que eu vou comunicar? E eu acho que isso talvez seja uma pressão que eu sinta e que talvez me deixe, porque eu sou extremamente exigente, melhorei muito com a maternidade, mas eu sou exigente comigo mesma, então talvez isso me traga uma pressão maior do que... Mas eu não me deslumbro. Porque se eu quiser uma semana não fazer nada, não abrir meu Instagram, não postar nada, não tenho essa obrigação, sabe? Então, eu tenho um outro trabalho, né, além disso. Sim. Então, acho que a gente tem que, né, quem influencia tem que pensar nessa responsabilidade do que tá falando, do que tá postando, né? As gurias, as tuas filhas, elas aparecem bastante, né? Elas já têm os bordões delas. Tu não tem receio de expor? Sempre me perguntam isso e eu sempre falo assim que por muito tempo eu fiquei pensando sobre isso, mas as pessoas elas pensam que a gente tá mostrando toda a vida, mas aquilo ali é um recorte e as pessoas só veem o que eu quero que elas vejam. Então a gente tem que também pensar nisso como, né, o que tu quer mostrar? Eu quero mostrar, se o que eu posto mais é elas abrindo recebidos, coisas que a gente recebe e que elas são extremamente honestas sobre o que elas veem, né? Se elas gostam, se é algo de comer e elas provam e não gostam, elas falam. E isso até as marcas acham divertido e engraçado e não se importam. Então, é o momento que eu vou mostrar com verdade, algo nosso ali da nossa rotina, mas é uma falsa sensação de que eu tô mostrando tudo, de como que eu sou
como é que é a minha maternidade, como que eu faço o meu dia inteiro, né, dá uma sensação de que a gente conhece a pessoa, né, vendo pelas redes, mas é um recorte, né, todo mundo posta um recorte ali. Então eu acho que eu tenho um limite ali do que eu posso e o que eu não posso com elas, assim, tem gente que não mostra nem a cara dos filhos, tudo bem, né, eu acho que não eu fiquei muito tempo pensando sobre isso também, se é mas acho que tem mais pessoas do bem do que do mal nas redes. Fico pensando sobre isso. Acho que essa é a lente que tu olha, É, talvez. né. Ô Gabi, eu quero entrar num outro tema e eu quero que tu fale o que tu puder falar e o que tu quiser falar. Mas eu tenho muito marcado, assim, na minha memória, um momento que agora eu não me lembro exatamente o ano, se foi bem no ano da pandemia, acho que não, acho que foi 2021, que foi quando a escola se operou e a gente Uhum. tinha uma live pra fazer. E tu me chamou e tu falou: "Ah, eu não lembro se ele estava se operando ou se ele estava saindo", e tu falou: "Não, tá, eu tô aqui no hospital, não sei o quê, mas a gente vai fazer". E a live era 3, 4 horas depois, dessa ligação. E aí eu pensei assim: Não. "Acho que não dá". Era 21 de julho que ele se operou, de 2021, e a live acho que era 24, né. Não era no mesmo dia? Eu acho que era no Não. mesmo dia. Acho que era no mesmo dia. Será? Então não era na operação, era alguma coisa que eu estava no hospital com ele, porque eu me lembro que a gente forjou pra não trazer A história, até porque ele não queria contar pra ninguém, né, porque ele é. tinha tirado férias do trabalho porque ele achou que ele ia se operar e ia voltar, então ele tinha tirado 1 mês de férias, na verdade, pra ele poder se recuperar, porque inclusive o médico disse que em uns 20 dias ele poderia estar trabalhando de casa. A gente não imaginava que ia ter, né, percalços aí, que ia ter questões de ele ter que se operar de novo, né, teve algumas complicações ali. E que louco pensar, porque eu acho que essa pessoa eu sou assim de: "Ah, vai dar certo, tudo certo". A gente não sabia que era um câncer até então, né. A gente achou que ele tinha uma lesão no cerebelo, que era um tumor, mas que a gente ia ver e rezando para que não fosse um câncer, que ia tirar e ficar tudo bem. Quando a gente teve a notícia, né, que foi num domingo até, ele foi fazer uma ressonância de manhã, ele já estava 6 meses padecendo de tontura e tal, e eu sempre falando: "Vai fazer uma ressonância", ele: "Não, não é nada, não sei o quê". Homens, né, são mais difíceis pra para o autocuidado, né, pra ir fazer exame, check-up, enfim. E aí quando ele fez essa ressonância, que já era 1º de julho, e ele já desde janeiro, fevereiro reclamando de tontura, ele foi no médico só em maio, e daí em julho ele foi fazer a ressonância. E aí, 3 horas depois, ligam pra ele. O médico liga pra ele: "Quer que liga no dia que tu tá fazendo tu vai dar", tipo, num domingo ainda, né. "Faz um exame e aí daqui a 3 horas vão te ligar pra dar o resultado". Isso demora, né, o resultado de uma e ele falou: "Ó, peguei aqui a tua, né, a ressonância, preliminarmente aqui já te digo que tu tem uma lesão e tal do cerebelo, tu vai ter que ver um neurocirurgião". Aquele foi o pior dia da minha vida, sem nenhuma dúvida, assim. Foram 2 dias, o domingo foi uma coisa louca, assim, pra mim, durante a tarde ali, eu só chorava: "Meu Deus, vou ficar viúva com 2 filhas pequenas", e, mas no outro dia parece que veio uma força do além, assim: "Eu quero conversar com outros médicos, eu quero saber, eu quero entender o que que é isso, como é que a gente vai fazer, e vou viver um dia após o outro. E vou fazer o que dá, e vou ser o melhor possível para as minhas filhas não me verem cair, porque se eu cair, a casa cai, porque agora é ele que tem que ser cuidado". E pra tu ver, tem uns ímpetos na minha vida, assim, de coisas que eu me boto, assim, pra tentar salvar o outro. Tô pensando nisso agora, que tá parecendo uma sessão de terapia com a Débora. É sempre assim quando eu converso com ela. Conversa tem insights. Mas a pandemia, o pandemônio da enchente foi a mesma coisa, assim, Eu tive esse insight agora também te escutando, foi a mesma coisa. me jogar no meio do caos pra tentar fazer alguma coisa, porque talvez até seja algo pra, me acalmar, talvez. Eu vou fazer pra, né, ver que sei lá, não sei, que loucura. Perguntar pra minha terapeuta. Mas, enfim, acho que e aí é que eu acho que eu fui muito e vivendo um dia após o outro, e essa live que a gente tinha, né, Débora, acho que eu pensei: "Ah, não, vou dar um jeito",
né, vou fazer do jeito que der, vou fingir que tá tudo certo aqui. Que bom que tu cancelou. Eu acho que não ia ter clima nenhum mesmo. E é isso, né. Não sei se foi no mesmo dia, acho que eram uns 3 dias depois, Ou por era aí. quando vai ter que se operar de novo? Foi Foi no um meio do momento caos. delicado ali. E eu fiquei com isso marcado, sabe, na minha memória, porque eu me senti também responsável, tipo, não posso deixar ela fazer isso. Tem uma coisa maior acontecendo e talvez ela esteja preocupada em uma combinação que ela fez comigo. Eu sou muito de que eu não quero deixar de cumprir o combinado. E aí às vezes tudo bem, né, descumprir o combinado por questões, tipo, poder dizer: "Não vai dar, não Tu vai dar". consegue dizer: "Não vai dar"? Hoje em dia mais. E acho que também a maternidade me ajudou a isso, assim, sabe. Acho que eu me autorizei mais a dizer: "Eu não vou chegar no horário, tô com uma filha pequena, minha filha ficou doente, eu não vou poder ir, vou cancelar". Eu acho que eu me autorizo mais hoje em dia, graças a eu aprender que a gente não tem controle das coisas, né, e muitas vezes eu não me sentia leve antes de ter filho, porque eu tinha que sair e tinha que ser perfeito, sabe, aquela coisa meio. E aí as gurias nascem e eu penso: "Meu Deus, olha só, eu tenho que se jogar numa correnteza de que a vida é um jazz", eu gosto de falar isso, né, que é improviso total, porque tu não sabe. Tu imagina, eu nunca imaginei que a gente ia passar por isso. Sabe aquelas coisas que tu pensa: "Ah, só vai passar com só acontece com os outros". Câncer, "Ai, vira essa boca pra lá". Até o momento que o teu marido tem um câncer e tu tem que parar tudo que tu tá fazendo pra tentar ajudar o máximo possível e a casa não cair, né. Qual o maior aprendizado que tu teve desse período? Acho que o aprendizado foi mudar o meu conceito de fé, eu acho que mudou completamente. Eu pensava que fé era assim: sou uma boa pessoa, vou deitar a cabeça no travesseiro, pensar em como ser melhor no outro dia, rezar e agradecer e pedir para Deus tudo que eu quero na minha vida. Achava que assim era rezar e pedir assim, hã, manifestar as coisas que tu quer para tua vida, enfim. Mas a gente não realmente, de novo, não temos o controle, a vida é completamente esse improviso, e o que acontece na nossa vida é o que a gente tem que atravessar. Então, para mim, hoje, fé é fé na vida, que as coisas que aparecerem no meu caminho, eu tenho que destrinchar elas da melhor forma possível. Então, eu acho que fé para mim hoje em dia é isso. Então, o meu maior aprendizado é, primeiro, eu parei de ter medo de notícia ruim. Eu tinha muito medo de notícia ruim, me ligassem dizendo que alguém ficou doente, alguém, né. Hoje eu acho que eu fico mais resignada com as coisas, assim: "Não, tá bom, aconteceu, então vamos ver de que forma a gente atravessa". Eu acho que isso também é criatividade, assim, porque a criatividade não é ser artista ou qualquer coisa, é tu saber lidar com os problemas do dia a dia. Então acho que criativa eu sou bastante. Mas eu acho que é sobre isso, assim, a nossa jornada, sabe. A gente tem a falsa sensação de que a gente tem o controle. Claro que eu tenho meus desejos, as coisas que eu luto pra ter ou pra, alcançar metas, enfim, objetivos, tanto no meu negócio quanto, né, como mãe, em casa, enfim. Mas a gente tem que ir, atravessando, né, esses períodos de turbulência. Conectando isso que tu tá falando agora sobre a fé, né, fé na vida, com o início da nossa conversa, quando tu disse: "Ai, as pessoas estão com um olhar só e tal, já cria uma barreira". Tu tem a fé na humanidade também? Nas Eu outras tendo a ser uma pessoas? pessoa otimista e positiva, tá. Mas ultimamente eu tô assim, assumo que eu estou meio apocalíptica. É tanta o que que eu vou te dizer, assim, eu acho que é também sobre a forma como tu vai falar com as pessoas pra não é que eu queira convencer da minha verdade, é que eu acho que, assim, gente, não precisa, né, a gente pode falar sobre o que tá acontecendo no mundo. Olha as queimadas no Brasil, o que tá acontecendo, um monte de gente indo parar no hospital, até aqui no Rio Grande do Sul, a gente tá super longe, né. E, então, assim, é só olhar pra ver o que que a gente pode fazer como ser humano, sociedade, pra se tornar melhor. E eu acredito que a gente tá aqui pra evoluir, então, assim, eu acho que tá nas nossas mãos, assim, de todos nós, né. Só que como é que eu vou convencer as pessoas que isso é uma das verdades
que existem no momento, né? Hã, não sei, porque cada um vai pensar assim: "Não, mas a gente tem que viver mesmo como sempre, combustíveis fósseis, sei lá o quê, petróleo, parará", agarradas a às verdades que talvez para hoje não sirvam mais, né. Mas como que tu convence? Não é com ódio, é talvez com mas eu não sei se eu tenho, respondendo a tua pergunta, eu não sei mais se eu tenho fé na humanidade. Vai, eu vou trazer uma outra coisa, tá, em cima disso. Será que tu querendo convencer as pessoas, tu não tá fazendo exatamente o que elas estão fazendo com tu sente que elas estão fazendo contigo? Eu fico eu penso sobre isso também. E aí é o momento que eu fico pensando: "Então eu não vou militar, porque senão eu vou estar botando a verdade, uma verdade que talvez seja a minha, né". E mas é que é uma é uma das minhas verdades baseada em fatos reais. Mas enfim, é bem isso, eu penso nisso, penso muito nisso, assim, e até que eu tenho que tomar cuidado para não ser exatamente o que eu não acho legal, assim, Uhum. de eu acho que é um exercício que todos nós temos que fazer, assim, de contradições, né, diariamente a gente se contradiz e, Sim. a vida é complexa. Gabi, fiquei também com um outro ponto aqui na minha cabeça te escutando, né, sobre a questão das notícias ruins, né, e como tu, por exemplo, tá, teve o lance com escola que tu disse: "Não, eu não podia cair, que se eu cair a casa cai". Teve a enchente que tu foi, teve o ímpeto de: "Não, eu preciso sair de casa, ajudar". Em o que que tu faz pra tu cuidar de ti? Em que momento que isso acontece? Quando que tu pode dar uma desabada que as coisas ao teu redor vão estar Eu controladas? sabia que ia vir essa pergunta e eu tendo a me esgotar, e aí, hã, várias vezes na minha vida, assim, eu tive 3 episódios que eu me esgotei e eu não estava vendo que eu estava me esgotando. E o último episódio desse esgotamento, que eu fiquei mal mesmo, tive hoje em dia é moda falar burnout, mas foi praticamente um burnout, assim, foi antes do câncer do escola, na pandemia, 2020. Eu me sobrecarregando com as minhas filhas, para ele poder trabalhar também e eu também trabalhando. Então, assim, eu tendo a assumir muita coisa e aliviar os outros. Hoje, eu já sei que eu já consigo enxergar o momento um pouco antes do esgotamento. E eu um pouquinho antes do esgotamento, eu boto o pé no freio. E, mas assim, eu tenho bastante energia e eu faço muita coisa ao mesmo tempo, assim, mas eu gostaria de ter mais de conseguir, assim, ter mais tempo pra mim e me cuidar melhor. Acho que eu tô pecando nisso, assim. Mas sim, eu boto o pé no freio, que acho que é a forma de eu tá, calma que tu vai chegar no teu limite, e o teu limite daí a casa vai cair. Tu tá acumulando quase esgotamentos, É, né. E aí o quase esgotamento é muito maior do que o que sobra aqui pra esgotar total. E isso. aí essa conta não fecha, na real. É, exatamente. E aí eu dou uns eu tento me aliviar e eu: "Tá, vamos fazer o que dá", faz o que dá e depois começa de novo e assim a gente vai, Sim, com muita terapia na veia. muito autoconhecimento. É, Isso aqui é uma costura de um monte de pontos que tu tá trazendo, tá, então eu vou, eu volto. E fiquei também refletindo a respeito da tua tu falou assim: "Ah, eu" sobre a frustração, né. "Ah, desde que eu era modelo, eu recebia mais não do que sim, então aprendi a lidar com as frustrações". Eu não tenho conhecimento de causa, não sei da intimidade, nada, mas eu vou perguntar. Como foi enxergar que o amor acabou, do casamento, que era hora de dar um encerramento neste ciclo, e como tu lidou com esse sentimento, não sei qual o sentimento, né, você ficou frustrada porque era um sonho, era uma família feliz, né, os 2 jornalistas fodásticos de sucesso, com 2 gurias lindas, né. Como é que tu administrou e lidou com toda essa questão e de aceitar que acabou. acabou? Eh, eu acho que eu lido ainda, né, foi faz
faz 1 ano que a gente se falou sobre o divórcio e se separou, né, mas continuamos muito amigos, isso aí a gente se fala todos os dias. Foi bem difícil me dar conta de que tinha acabado a nossa relação homem e mulher, assim, né, que não não fazia sentido mais a gente estar junto como casados, né, mas como amigos, né, enfim, acho que é para sempre, porque, ele é pai das minhas filhas e eu acho que ele enxerga da mesma forma. E várias pessoas perguntam: "Mas foi por causa do câncer? Foi porque", né, e ficam perguntando sobre isso. Não foi por causa do câncer, foi eu acho que claro que o câncer ele não tem como tu passar ileso por algo tão devastador, né. Porque foram 2 anos de tratamento, de assim, entre a 1 ano de tratamento, né, entre a cirurgia e o fazer rádio e quimioterapia, 1 ano, e depois muito foco na reabilitação, porque Uhum. ele, né, ficou primeiro cadeira de rodas, depois andador, daí, mexeu com a voz dele, né, completamente, que é o instrumento de trabalho dele, e agora anda com bengala e tal, então teve uma reabilitação forte de muita fono, muita físio, durante até o tratamento da químio. Então eu acho que, claro que passar por algo como isso, um câncer, ninguém sai ileso, e eu acho que é muito sobre quem a gente se tornou depois, que eu acho que quem a gente se tornou depois, né, cada um foi, né, com suas verdades e suas novos conceitos da vida, acho que daí sim a gente saiu da sintonia como casal. Então acho que quem a gente se tornou, é sobre isso, assim, não é, hã, o fato dele ter ficado doente, assim, não, eu acho que é muito a sintonia de quem a gente se tornou. E tá tudo certo, assim, então acho que foram conversas muito maduras e de boa, né, sem briga, sem nada. E e aí cada um segue, né, o baile. Mas a gente segue muito presente um na vida do outro e ajudando um ao outro também, enfim, sinto falta, assim, das conversas diárias, né, dele, um cara extremamente inteligente enfim, então acho que me abastecia nesse sentido, assim, da inteligência e da conversa que não é impermeável, né, o diálogo que a gente podia muito falar sobre nossas e ponderar sobre vários assuntos sem criar verdades, isso era muito bom. E é ainda, né, a gente ainda faz isso, mas enfim. Mas é difícil, né, a gente não casa pra se separar e tomar uma decisão, assim, e também teve a questão da doença de fiquei 2 anos e meio na função, né, cuidando o máximo que eu podia, e aí veio uma culpa também. "Ai, vão falar o que que vão falar de mim?", né, tipo, o que que ela abandonou o cara, né, depois da doença. Não é sobre isso, eu acho que também talvez também tenha sido algo de autocuidado, né, porque a gente tem que olhar pra gente e pensar o que que vai fazer pra gente, porque senão se eu sucumbir de novo, aí vai ficar pior pra todo mundo. Então, é se colocar em primeiro lugar, né, e pensar o que que tá bom e o que que não tá bom pra mim, e o que que eu posso e o que eu não posso. Vai ter momentos de, talvez, enchentes que eu não vou poder ter o ímpeto que eu tive, né, ou outras situações na vida, né. Mas eu acho que é sobre isso. E esse coração, como é que tá? Está batendo. Importantíssimo, Tá importantíssimo. batendo, estou viva, mas eu tô nesse dilema pós-enchente, Débora, assim, muito louco, né, porque eu sempre fui uma pessoa muito otimista e positiva, e agora eu tô tentando lidar e acomodar com o meu lado apocalíptico. Então mas assim, eu tô num momento bom da minha vida, trabalhando bastante, cuidando das minhas filhas, pensando, né, já é complexo lidar com toda essa rotina de muito trabalho como empreendedora e mãe, né, e querer estar presente. Acho que o mundo exige muito da mulher hoje em dia também. Então, fazer o que dá, assim, todo dia pensando de que forma eu posso melhorar e, né, compensando quando a gente não tá muito bem, não tá sendo, hã, não tá podendo ser uma ótima mãe na nossa concepção. Então acho que eu vou como é que eu vou dizer? Compensando. Que eu acho que o equilíbrio é isso também, né, não é tu tentar ser equilibrado o tempo inteiro,
É ali a média do pêndulo. Sim, mas é que o equilíbrio, o que que é o equilíbrio? Não é ficar parado, né? É. Exatamente, é tu tá caminhando e exatamente. Em movimento. É tu ter equilíbrio em movimento e a vida é corrida. Ô, Gabi, tu me permite falar uma coisa que me Claro. deu agora? Eu acho um privilégio o momento que tu tá passando, te questionando, porque eu sinto, pelo que eu te conheço, pela forma que eu vejo como tu vê o mundo, né? Otimista, feliz, todo mundo é demais. A gente já teve essa conversa. Ai, a Débora fala, Gabi, tem que parar de falar que todo mundo Tudo é é demais. demais. Mas é que ela nem é todo demais. mundo é demais, gente. E pior é que, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre vejo... Eu gosto tanto de ouvir história. Desculpa eu te Vai. intrometer, mas eu gosto tanto de ouvir história que eu sempre vejo uma parte que é demais em cada pessoa. Juro pra ti. Assim, genuinamente falando, tá? E aí... Eu quero, às vezes, conectar... eu tenho que te conectar com essa... E tem muito disso em ti também, né? Quero te conectar com essa pessoa que ela precisa saber dessa parte da tua vida, que é muito legal. Acho que todo mundo tem algo demais pra mostrar, assim, que é... Nossa, tu passou por isso, pode, né, influenciar outras pessoas pra, né, ou ajudar, inspirar, enfim. Então, eu sempre gosto de ver esse lado das pessoas, né? Mas, sim, eu tô num momento bem me questionando sobre absolutamente tudo. Porque existe E o também outro acho que é lado, positivo esse momento. né? Existe De o crise. lado escuro, sombrio, que as pessoas escondem. E todos nós, tu tem, eu tenho, todos E nós. eu tô abrindo meu coração aqui. Então assim, eu acho que é um momento muito legal pra ti, positivo, Também acho. que eu acho que tu tá abrindo uma outra forma de ver que vai complementar com a forma que tu já olha o mundo. Muito. E sabe aquela coisa de... Tem uma frase do Winnicott, eu até quero ler mais livros, assim, que falem sobre isso, que esses dias me falaram. É crescer pra menos. É assim, tu limar coisas da tua vida, tirar que não fazem mais sentido e tu crescer naquilo que faz sentido. Então, é crescer pra menos. Eu tô exatamente nisso. E a metáfora é tão boa, porque até na minha casa eu olho e fico pensando, eu preciso limpar essa casa. Preciso tirar coisas. Tem muita coisa, eu tô acumulando muita coisa da vida. Eu tô nessa vibe também. Desapego, assim, isso aqui eu não vou usar, tá quanto tempo aqui parado? Então, assim, desapegar de coisas e eu poder ter tempo e olhar para as coisas que de fato importam na minha vida e eu crescer nisso, nas coisas que de fato importam. Crescer para menos faz muito sentido, né? Muito. Ótimo conceito. Estamos na reta final. Já. Podia ficar o dia inteiro falando com a Débora. Ô, Gabi, eu também podia ficar o dia inteiro falando contigo. O que faz sentido? O que fica nessa bagagem da vida? Complexo. Acho que ficam os momentos bons com as minhas filhas, com as pessoas que importam, assim, e aquilo que pode ser megalomaníaco a gente pensar, aquilo que a gente vai deixar pro mundo, assim, mas eu não pensar que eu fui egoísta só, assim, que eu só pensei em mim, mas que eu pensei na ideia do ecossistema, da comunidade, né, de que eu fiz algo pelo bem das pessoas à minha volta. Não precisa nem ser bem do mundo inteiro, né? Bem de quem tá na volta. Eu acho que é sobre isso, assim, o viver, a nossa jornada. E eu acho que é isso que importa. Embora a gente esteja muito tendo que fazer esse exercício de o material com o que importa, né? A conquista das coisas materiais com o que de fato importa. E é difícil, né? A gente vive nesse mundo louco que a gente tem que dar tudo cada vez mais caro. Tu tem que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Tá, é muito legal. Eu amo trabalhar, Eu saio de casa feliz pra trabalhar. Eu gosto do que eu faço. Eu acho que a gente tem que escolher algo também pra... Óbvio que não vai ser legal todos os dias, mas algo que... a gente passa 80% do tempo no trabalho, né? Algo que vai fazer sentido pra ti, que tenha um propósito pra ti, né? Não... Enfim, acho que tem que... E é assim... Deixar algum legado de alguma forma, não estar aqui fazendo peso no mundo. Tive Mais um insight. vou falar. Uma epifania. Depois tu me fala se faz sentido. Tá. Depois não, tipo, daqui a pouco, né? Não vai me deixar sem essa resposta. Podia fazer psicanálise, né? Amiga, me questiono há 6 anos se eu faço ou não. Eu tenho vontade de estudar também. Eu também, Vamos juntas. Agora, você coleguinha. Agora eu tô bem mais
forte nisso, porque eu acho que eu abri espaço na minha vida pra isso. Tu cresceu pra menos. Cresci pra menos. Tem alguma coisa. A minha casa segue cheia de tralha agora da estrada. Gabi, mas com criança é assim mesmo. olha só. Tu tinha uma visão extremamente positiva, otimista do mundo. Tu tá num momento de conflito, usando as tuas palavras, apocalíptica, né? Talvez você esteja buscando esse equilíbrio, porque também existe o apocalipse na vida. O caos. O caos. Não é tudo só bonitinho. Que é ótimo ter essa visão, maravilhoso. Te trouxe até aqui. Tu sobreviveu. Sobrevivi, gente. Olha só. Agora tu tá aqui, ó. Pô, existe um outro lado, vou ter que botar ele na minha vida. Chega de negar isso, né? Vamos achar esse equilíbrio. Quando tu fala sobre militar, fiquei maquinando sobre essa expressão. Será que precisa militar ser tão extremo? Por que tu não acha um lugar aqui no meio, por exemplo, assim, ser entusiasta? Eu sou uma entusiasta do senso de comunidade e ecossistema. É que eu acho que a palavra militar, ela traz uma carga que parece, mas que pode ser, a entusiasta pode ser uma militante de algo que... Né, é que eu acho que essa palavra é ruim, né? Essa palavra é uma palavra que tem um peso... Ela tem um peso muito grande. Num coletivo inconsciente. Exatamente. Eu prefiro a ideia que tu trouxe agora. Obrigada. Porque tu pode dar esse rótulo. Entusiasta traz algo muito positivo. Porque também não é uma ativista que também cai pra cá, ó. Tu é uma entusiasta. E que tem tudo a ver contigo. Tu viveu isso. Tu tem na tua bagagem. Só a experiência da enchente. Não precisamos nem falar de todos os eventos que tu já cobriu, quanto de conteúdo tu já tem sobre isso. Tu é uma entusiasta do sistema. Tem que mudar. Nós vamos militar e carregar esse peso dessa palavra. Pode estar aqui. Eu acho que tu vai acabar influenciando de uma forma mais leve. Eu acho que era isso que eu tava faltando. A palavra que você tava faltando. Porque entusiasta vem de entusiasmo por algo também, né? Exato. De tu te entusiasmar por alguma coisa e daqui a pouco falar o quão legal é ter essa verdade. Uma delas, né? E do teu jeito leve, divertido, na tua linguagem, que as pessoas já se conectam nas tuas redes, para quem te encontra fora, né, do ambiente digital. Eu acho que se encaixa, essa é a minha visão, tá? Se encaixa dentro desse teu flow que tu já tem. E aí tu vai influenciar as pessoas através dessa energia. Porque não é com ódio que a gente influencia, é com amor, né? E por mais que a gente fique irritado com muita coisa e queira mostrar e falar, e não é possível que isso esteja acontecendo, tem que ir pro outro lado. Amei. Vai me passar teu Pix pra eu pagar essa consultoria. Débora, sempre maravilhosa. Gabi, eu quero... Para encerrar, assim, te deixar minhas palavras, eu já escrevi isso num post do teu aniversário e eu vou falar de novo, deixar aqui em voz, que tu não te transformou numa pessoa melhor, né, com todas as experiências, tu é uma pessoa boa. Tudo isso fez só essa verdade, já que a gente falou tanto essa palavra, emergir. Tu deixou isso transbordar e agora mais gente sabe, né? Pô, tua família inteira estava envolvida. Teu pai, tua mãe, o Beto, a Manu. Coitada, tava lá na lua de mel. E eu falei pra ela, a guria lá no Japão, na lua de mel, grávida. E um dia eu mandei pra ela assim, ó, vai curtir. Aceita que tu tá no lugar certo, na hora certa, era pra tu tá aí. Se tu estivesse em Porto Alegre, grávida, talvez tu quisesse entrar na água e não é o momento pra entrar na água agora. A gente tem essa coisa na família inteira, assim. Né? Então, vocês têm isso e eu gostaria que tu saísse daqui te olhando com esse olhar, sabe? Tu é essa pessoa boa. Tu está dentro de ti. E agora mais gente sabe. Porque tu demonstrou através de ações. Que é um clichêzão, né? Mostre as ações, não só o que você fala. E acho que é o que tu fala. Então, parabéns pela coragem de deixar vir o que tem dentro. Independente da opinião dos outros. É a primeira vez, eu acho, que eu choro num podcast. Só podia ser um podcast que se chama Falando com o Coração. Ai, obrigada, Débora. Sem palavras, de verdade. Sou eu quem agradece, Gabi, tu ter aceito o meu convite, a nossa amizade e eu ter entrado, porque tu deixou nesse lugar de
Muito legal. confiança e de conversas que nos conectam, a gente não convive tanto, mas Sim. que nos Mas conectam. sempre é uma conversa muito produtiva, né? Ó, produção, Gleicinho. Produção maravilhosa. Muito obrigada, Débora. Amei, não. E vou tirar vários aprendizados de hoje aqui. É sobre isso a vida, não é? Troca de ideias, a gente sai com mais ideias, não cada uma tentando enfiar uma verdade. Exatamente. Ai, muito bom. Galera, era esse clima que a gente encerra mais um episódio do Falando com o Coração com Débora Tessler. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau.